Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a correção da atividade 2 e 3, que é a industrialização e a transformação no trabalho, fluxo migratório da população. Então, vamos lá. A primeira atividade foi a apostila que eu passei para vocês, a industrialização e a transformação no trabalho. Vem aí a questão 1, que fala assinala a alternativa que não se relaciona com o processo de industrialização sob espaço geográfico. Aí lá tinha as alternativas: aumento de consumo de energia, não, ampliação das trocas comerciais, intensificação do processo de urbanização, aumento das ofertas de emprego no setor primário. A resposta correta é a letra D. O processo de industrialização resulta de um aumento de consumo de energia, na ampliação das trocas comerciais e na intensificação no processo de urbanização. Então, esse processo, que é o consumo de energia, ampliação das trocas comerciais, que é compra e venda, e também no processo de urbanização, devido à industrialização, veio o surgimento da cidade. Já a oferta de emprego, pessoal, ela acontece no setor secundário, que é onde há as indústrias. Então, a letra correta, que não se relaciona ao processo de industrialização, é a letra D. A 2, sobre o processo de industrialização, assinala a correta. Mesmo acontecendo em período histórico diferente, a industrialização ocorreu na mesma forma em todos os países existentes? Não. Tá? Iniciou na Inglaterra, mas não foi tudo ao mesmo tempo. A industrialização do tipo clássico corroborou para as profundas transformações no espaço geográfico europeu no século XVIII e século XIX? Não. A industrialização nos países periféricos ocorreu sem a manifestação do capital estrangeiro, que não enxerga nesse país a possibilidade de investimento? Também não, porque nos países periféricos, são os países subdesenvolvidos e emergentes, eles precisam sim do capital estrangeiro. A industrialização do tipo planificado foi algo recorrente nos países subdesenvolvidos. A correta seria a letra D. Por que a letra D? Porque trata-se de um sistema econômico, uma produção previamente planejada por especialista. Nesse sistema, os meios de produção pertencem ao Estado, há uma autoridade que coordena a atividade econômica, então recorrente a países subdesenvolvidos. Tá? A questão 3, de acordo com o texto, quais os processos são estendidos como industrialização? Quais são eles, os processos? São a transformação de matéria-prima em bens de produção ou mercadoria, por meio, tá pessoal, ali está escrito errado, mas por meio do trabalho, do emprego de equipamento e do investimento de capital. A questão 4 vem falando: descreva os 3 tipos de indústria existentes, com base no tipo de mercadoria nelas produzida. Nós temos a indústria de bases, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. A indústria de base é aquela responsável pela matéria-prima, que é o bruto. Vou dar um exemplo das indústrias de aço, que fabricam o aço, o ferro para outras indústrias. Os bens intermediários produzirem insumo para outras indústrias. Tá? Indústria de bens de consumo, vem falando aí, a sua produção é direcionada diretamente ao mercado de consumidor. Nessa indústria aqui tem 2 tipos: a de bens de consumo não durável e durável. Não durável são vestuário, roupa, vestuário, comida, e bens duráveis são eletrodomésticos, carro e outras bens. A questão 5, quais são os principais fatores que determinam a localização das indústrias? Primeiro, foi aonde que nós falamos das multinacionais, das transnacionais, ou até mesmo uma indústria dentro do país para outro estado do mesmo país. São a existência de recursos naturais, que é a matéria-prima, a mão de obra mais barata
incentivos fiscais, que é parte do governo, né? O governo, quando ele quer que instale indústrias para cá, o que eles fazem? Ele né, dá ali por exemplo, 10 anos para eles começarem a pagar impostos, né? E isso vai facilitar o que? Vai crescer a economia? Vai, porque vai aumentar emprego. Aumentando emprego, vai aumentar a economia. Aí vai ter uma rede de transporte eficiente e prático, um mercado consumidor acessível, né, fonte de energia para a produção, existência de indústria de apoio ou complementares. Né? Hoje as indústrias, existem várias interligações, né? Tem indústrias que só faz a sola, vou dar exemplo de calçado, um que só faz a sola, outro que só faz o desenho, outro só faz o cadastro, outro que faz só os detalhes, né? E assim por diante. Outra indústria que só contrata pessoas para poder trabalhar nessas indústrias, tá? A 6. Explica a ocorrência dos principais reflexos da industrialização no espaço geográfico. Quais são esses principais agentes transformadores? A implantação de uma indústria local não industrializado, que vai acontecer? Atrair um número relativo de fábrica e vai trazer o quê? Vai crescer, os imigrantes vão vir para essa área, tá? Primeiro, a transformação do espaço, que são as implantações de indústrias, tá? Que vai ali atrair um número relativo de fábricas e também migrantes, que são as pessoas que vêm de outros locais para poder trabalhar. Essas são a correção da atividade 2. Vamos para a atividade 3, que é falando sobre os fluxos populacionais, migrações internacionais. Tá? Aqui nós temos, tá, falando quais as principais áreas de repulsão de população do planeta e por que isso ocorre. África, Ásia, Oriente Médio, América são as regiões de maior repulsão que as pessoas saem. Por que eles saem? Em busca de melhores condições de vida, né, ou de perseguições religiosas, ou perseguições políticas, né, ou de alguns desastres naturais. Explica quais causas do movimento migratório no mundo atual. São as crises econômicas, tá? As perseguições políticas, ideológicas, desastres naturais, conflitos militares, né? Religiosas, guerra, estudo, tem muitos que saem para poder estudarem, né? E em busca de trabalho. A 3, de acordo com o T, quais foram as consequências da crise econômica para a imagem dos migrantes? Eles produzem, pessoal, o cenário de precarização, né, das condições da população, principalmente as camadas mais pobres, os mais necessitados, né, que são afetados pelo desemprego, e aí acaba aí a diminuição da capacidade, né, de consumo deles. A 4 vem falando, né, vamos ver aqui a pergunta da 4, que fala da seguinte forma. A 4, bora olhar aqui. A 4 nós temos um texto que fala, né, o desenvolvimento maior acesso do transporte intercontinental, que é o avião e o navio. E aí um exemplo mundialmente reconhecido por restrição de entrada de imigrante, conforme mencionado no trecho acima, pessoal, nós temos para a entrada, vamos olhar aqui, a criação da União Europeia em inúmeros restritos de países, a construção e ampliação do Muro do México, a intervenção dos Estados Unidos em Cuba, a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil. Então, o texto ele vem falando da construção e ampliação, tá, do Muro do México. Eu coloquei a letra C, mas é a letra B, tá? Corrigindo aí, pessoal. 4 é a letra B e não C, tá? A 5... A 5 fala, tem um texto também, né, falando, e aí fala, em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes saem de seus países
em direção ao território de economia desenvolvida. Em procura, intensifica-se, porque nos países desenvolvidos, que acontece lá? Aqui é a letra... Vou dar uma corrigida aqui. A 4 é a letra B. A 5 é a letra D, tá? E também a 6, que fala a chamada fuga de cérebro, é a letra D, que fala no deslocamento em massas profissionais especializados de grande conhecimento para outros países, tá? Então, corrigindo aí, tá? É uma... Aqui, tá? São 4 letra B, 5 letra D, 6 letra D, tá? Corrigindo que a 4 não é a C. E por hoje só, uma boa semana, Deus proteja todos.